Olá, 26 de novembro de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Fim de semana de provas no ENAD e no PASES da UEMA. Noite de terror em Bacabal, a agência do Banco do Brasil é atacada e até quartel da PM e a delegacia da cidade viraram alvo dos bandidos. No esporte, o Sampaio perde na despedida da Série B do Brasileiro, mas fica com o campeonato da Copa do Brasil de Beach Soccer. No estúdio, dois assuntos: as mudanças no Programa Federal Mais Médicos e o decreto que corta verbas de custeio no estado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o Maranhão, aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais uma semana, começando essa segunda-feira, são 7 horas e mais 1 minuto em todo o estado. Final de semana nós tivemos uma noite de ontem para hoje bastante violenta, um terror lá na cidade de Bacabal, que fica aqui perto de São Luís, a gente pode dizer assim, uma das principais cidades do estado. E nós vamos trazer os detalhes já com o Silvan Alves. O nosso Eduardo Oliceira estará lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado trazendo detalhes e informações. Já há um reforço desde a noite de ontem no policiamento na área. O helicóptero CTA também está sobrevoando a região à procura desses bandidos ontem que tocaram terror na cidade. O Silvan Alves tem os detalhes, já vai trazer para a gente a informação. Portanto, tivemos mortos e feridos nesse confronto que aconteceu ontem com a polícia lá na cidade de Bacabal. Enfim, os detalhes já aqui no Bom Dia Maranhão para você. Vamos falar também de esporte com o nosso Laércio Júnior, trazendo a despedida do Sampaio do Campeonato Brasileiro e a conquista no Beach Soccer da equipe tricolor. Diogo Coutrin vai falar dos bastidores da política. Daqui a pouquinho você tem os detalhes aqui no nosso Bom Dia Maranhão, inclusive com as disputas aí em relação ao MDB, entre outros assuntos. O domingo foi de prova para os candidatos a uma vaga na Universidade Estadual do Maranhão. Ontem foi dia da segunda etapa do Programa de Acesso ao Ensino Superior PAS 2018. Para não correr o risco de chegar em cima da hora e acabar ficando nervoso na prova, Luiz Carlos se planejou e chegou com 2 horas de antecedência na UEMA para fazer a segunda etapa do vestibular. O sonho dele é ingressar no curso de administração. Muito antes eu vim aqui já olhar o local para vir aqui na hora certa já. O Charles também preferiu chegar cedinho no local de prova, mas apesar de toda a preparação, estava difícil controlar a ansiedade. Me preparei bastante psicologicamente, porém ainda estou muito ansioso e o coração está acelerado e eu sei que vai dar tudo certo porque eu me preparei bastante em casa e na escola também. Das mais de 57 mil pessoas que fizeram a primeira etapa em outubro, 16 mil conseguiram se classificar para fazer a segunda etapa. A prova discursiva do vestibular tradicional exige conhecimentos específicos dos candidatos de acordo com o curso escolhido. Além de selecionar 4.214 alunos para a Universidade Estadual do Maranhão, o PAS 2019 também seleciona quem vai ocupar as 645 vagas da UEMA Sul. Nós estamos organizados e planejados para corrigir essas provas e divulgar esse resultado na primeira quinzena de janeiro. Então, eles terão tempo para esperar então o edital de convocação que sai da Pró-Reitoria de Graduação para matrícula e início do período em março de 2019. Neste ano, seguindo o que já é tradição das outras edições, o curso mais concorrido da instituição foi o de formação de oficiais, seguido de Medicina e Direito. As provas foram aplicadas em 16 pontos na capital e 47 no interior do estado. Quem passou o ano inteiro se preparando, agora só precisa esperar o resultado sair. Eu fiz curso preparatório, desde julho e eu estou confiante que vai dar tudo certo. Música, teatro, dança, exposição e desfile com peças criadas com materiais reciclados. Essa foi uma das atrações da Feirinha da Cidade nesse fim de semana. A Mostra de Talentos 2018 abriu espaço para gente de todas as idades. Aí não pode jogar lixo, não. Adultos prontos para aprender e a criançada empolgada para ensinar. Foi dançando bastante que essa galerinha alertou a população sobre a importância de descartar o lixo de maneira correta. Não faltou coreografia nem interpretação na apresentação que movimentou a Feirinha São Luís. Eu gostei muito de dançar, de pular, foi uma diversão para mim. Já a Milena e os amiguinhos capricharam no samba e cantaram os direitos das crianças.
Uma experiência que Milena quer continuar tendo. Eu acho que se eu continuar desse jeito, eu posso continuar cantando, porque minha mãe, esse dom é de família, que toda a minha família canta. As apresentações integraram a 5ª edição da Mostra de Talentos, evento que expõe os frutos dos trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A dificuldade dessa mostra foi uma enorme, escolher qual apresentação podia resumir. Todos queriam se apresentar, tanto que tem território que vai fazer uma apresentação exclusiva, uma van premier em seus bairros, porque tem muito talento para se apresentar. E fazendo jus ao nome, haja criatividade para reutilizar o que iria para o lixo e transformar em utensílios, objetos decorativos e até brinquedos. A exposição fez tanto sucesso que atraiu até interessados em comprar os produtos. Teve até desfile de vários looks com materiais recicláveis e reutilizáveis. Tem algumas peças que vão ser vendidas, que vão ser comercializadas, mas nosso intuito não é esse, né? O nosso intuito é mostrar o trabalho que foi realizado durante esse ano. Muito legal essa feirinha da cidade que entrou para o nosso calendário e que deu ao prefeito Edivaldo Holanda o prêmio de Prefeito Empreendedor 2018, né? Atividade, enfim, as pessoas, as famílias já se reúnem, já se preparam para domingo ir para o centro da cidade, movimentou o centro histórico da cidade também, uma bela ideia, sem dúvida nenhuma. São 7 horas e mais 5 minutos, agora a gente fala de segurança. Recebo aqui o especialista do assunto, que é Silvan Alves, para falar com a gente. Claro que a gente começa hoje, Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom Silvan, dia. A gente não poderia começar o programa sem falar dessa situação em Bacabal, porque foi uma noite de terror. O Eduardo daqui a pouco vai trazer os detalhes, assim que tiver ok, vai trazer para a gente informação lá da Secretaria de Segurança Pública, porque desde ontem, claro, foi reforçada a segurança da cidade. O cerco está armado aí para tentar pegar esses bandidos, Silvan. Fala para a gente um pouco sobre esse aspecto. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. A polícia está ainda com uma parte do bando que estaria cercado numa região de difícil acesso, no matagal próximo ali entre Bacabal e Lago da Pedra. Já a informação confirmada agora pela polícia de que 3 dos assaltantes morreram, foram mortos em confronto, né? Ainda logo depois de terem atacado de forma simultânea a delegacia, uma dependência lá do Banco do Brasil e também a sede do 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Muita ousadia dos bandidos, muita ousadia, e eles agiram de forma sincronizada, fizeram vários bloqueios, começaram a atacar pessoas nas ruas, incendiando carros, incendiando veículos, depois partiram para esses pontos que são os pontos-chave, delegacia de polícia, quartel, né, enquanto a outra parte do bando atacava o banco. 8 pessoas agora, nesse momento, estão na delegacia de Bacabal, porque foram pessoas que foram encontradas com dinheiro, porque na hora que eles arrebentaram, estouraram o cofre, espalhou muito dinheiro, né? Muitos vídeos na internet. Tem muitos vídeos, moradores, feitos pelos moradores, ainda no momento, na situação de pânico, aí parece um restaurante, isso, onde as pessoas tentam se proteger e alguns saem rápido do local, tentam sair rapidamente do local. Uma cena de guerra, né? Uma cena de guerra, os caras tinham um armamento muito forte e também explosivo, né? Disse agora ainda há pouco o Tenente Coronel Sodré que ainda foram encontrados explosivos lá no local onde eles estouraram o cofre do Banco do Brasil, né? Essas pessoas foram encontradas com dinheiro, elas estão prestando depoimento, devolvendo dinheiro, né? Que é produto de roubo, e infelizmente nós tivemos a morte de uma pessoa inocente que, de acordo com a polícia, foi morta pelos próprios assaltantes. A pessoa teria recebido ordem dada por eles, que eles tomaram conta da cidade e aí davam ordem para as pessoas saírem da rua ou voltar, e esse cidadão ficou indeciso na hora que um dos bandidos nervoso, o cara entra em pânico, né? E aí simplesmente eles atiraram no rapaz, atiraram na vítima e ele acabou morrendo. É uma questão de horas agora para que a polícia consiga, né? O CTA está lá, toda a estrutura operacional da Polícia Civil, da Polícia Militar já estão na região, e é uma questão de horas para conseguir prender os integrantes dessa quadrilha aí. Silvan, realmente as cenas que chamam a atenção, enfim,
A gente não está falando da cidade pequena, não, né? Está falando das maiores cidades do estado, né? Isso, a cidade de grande porte, a cidade de Bacabal, para que isso ocorra justamente uma noite de domingo, né? Onde as pessoas geralmente estão ali no descanso, ou estão no lazer e de repente são surpreendidas. Você viu, a churrascaria lá estava cheia, lá o restaurante estava cheio, e de repente as pessoas ficaram em pânico sem saber para onde correr. O horário, Silvão, mais ou menos? Olha, essa ação dele foi logo no início da noite, 8 horas da noite. Olha, a cidade já estava toda sitiada, eles já haviam começado os ataques, né, com muitos tiros, deram muitos tiros na cidade. O horário cedo, às vezes isso acontece na madrugada. Não, eles começaram cedo, né, atacaram cedo, esse ataque foi logo cedo, no início da noite, e aí eles acabaram, tanto é que as pessoas estavam todas na rua, né, tinha muita gente nas praças, tem imagens aí, depois foram postadas na internet, as pessoas saindo de uma praça, pegando a moto, que é um veículo muito utilizado em cidade do interior, e aí muita gente saindo de moto, debandando lá, no momento em que presenciaram os tiros e presenciaram os ataques feitos pelos integrantes desse bando. Silvan, no final de semana, aquele sobrinho neto, né, daquela senhora que faleceu lá no interior do estado, confessou à polícia, prestou um depoimento lá e confessou que ter matado a idosa? O Alípio, ele tinha sido preso, era o principal suspeito, até então, sexta-feira, ele negava, por último ele já disse aos delegados, investigadores, que não lembrava de nada que tinha acontecido na noite do crime, que ele tinha ido para a festa, justamente aquela festa estava acontecendo, lá próximo da casa da vítima, mas que ele não lembra de nada do que aconteceu. E ontem, né, insistência, muito bom o trabalho feito pelo delegado Fagno, que é o delegado lá de Balsas, que foi para lá para cuidar especificamente desse caso, e aí o delegado, né, tomando um novo interrogatório dele, um interrogatório de cerca de 10 horas, e aí ele resolveu assumir e confessar que acabou matando a dona Antônia da Conceição, aquela senhora de 106 anos, diz ele que entrou na casa com o objetivo de pegar dinheiro, que eles sabiam que ela tinha dinheiro guardado e tal, e aí foi descoberto por ela, né? Depois de ter sido flagrado por ela, reconhecido, ele acabou batendo nela com um bastão, que é justamente o pedaço de madeira que foi encontrado lá no local, e infelizmente isso pode ter provocado a morte dela. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, ela teve traumatismo crânioencefálico. Então esse crime está elucidado, está esclarecido, agora com a confissão dele. E deve haver hoje já, a própria Justiça, o Ministério Público, deve fazer a conversão da prisão dele, que é temporária, né, em prisão preventiva a partir desse fato novo que surgiu, foi a confissão dele assumindo a autoria do crime. Obrigado, Silvão. Bom começo de semana para você. Ok, Adalberto. Boa semana a todos. Bom dia. São 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Portanto, é o Silvão falando sobre essa noite de terror lá em Bacabal, município que fica a 240 quilômetros de distância de São Luís. E agora nós vamos no contato com o Eduardo. Eduardo, ele está em frente ao prédio da Secretaria de Segurança do Estado e tem os detalhes a respeito desse assunto. Olá, Eduardo. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos. A gente fala ao vivo aqui do prédio, como você disse, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, a sede aqui na capital São Luís, no bairro Outeiro da Cruz. Pois é, Adalberto, Silvão já comentou sobre o assunto, terror lá no município de Bacabal, e dois detalhes importantes que você inclusive já comentou também, Adalberto. Dois detalhes importantes nesse crime, nessa ação criminosa. Bacabal é um município muito grande, uma das maiores cidades aqui do estado do Maranhão, e essa ação criminosa, que normalmente acontece durante a madrugada, quando a cidade está relativamente parada, e aconteceu durante a noite. As pessoas estavam na rua, pessoas que estavam inclusive no restaurante, provavelmente jantando, e pessoas em praças também, e essa ação criminosa aconteceu quando muitas pessoas estavam ainda acordadas, passeando pela cidade ou em estabelecimentos comerciais, então em um horário de muita movimentação. Alguns detalhes importantes também, Adalberto, hoje pela manhã já informações confirmadas e atualizadas pela Polícia Militar, é que várias guarnições daqui da capital foram com destino ao município de Bacabal justamente para ajudar no trabalho de investigação, para tentar prender essa quadrilha, esses bandidos que participaram. Ainda não se tem um número exato de quantas pessoas, quantos criminosos participaram dessa ação, quantos bandidos faziam parte desse bando. Já se sabe que eram muitas pessoas, muitos tiros foram disparados, e ainda na porta da agência a polícia encontrou explosivos, também munições de vários calibres, inclusive de fuzil. Essa informação foi confirmada pela polícia, várias munições de vários calibres, inclusive arma pesada que foram utilizadas por esse bando. A situação ainda é muito delicada no município de Bacabal, mas como eu disse, já houve
houve reforço da Polícia Militar. O pessoal do BOP se encontra lá, a Polícia Militar do BOP, também do COSAR, que é específica no trabalho desse tipo de situação, no combate aí a esse tipo de situação criminosa, que são os assaltos a bancos. Foi aí um grupo da Polícia Militar que foi criado com esse intuito de combater esses assaltos a bancos, e várias guarnições da Polícia Militar já foram ao local, BOP, CTA também, o apoio do helicóptero, do Centro Tático Aéreo da Polícia Militar, também do COSAR, muitos policiais envolvidos aí tentando prender essa quadrilha. A gente também já tem informação, as informações preliminares teriam sido 2 agências bancárias, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. A confirmação que a gente tem que foi apenas uma agência bancária que foi alvo dessa ação criminosa. Foi a agência do Banco do Brasil, teria sido uma outra agência, a Caixa Econômica Federal, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. Apenas a agência do Banco do Brasil, lá no município de Bacabal, foi assaltada. Outra informação importante é que provavelmente o cofre estaria cheio. Muito dinheiro também na porta da agência bancária foi encontrado aí pela polícia, uma grande quantia de dinheiro, muito dinheiro espalhado pelo chão após essa ação criminosa, o que leva a crer que o cofre do Banco do Brasil, que foi alvo dos bandidos, estava aí carregado, estava cheio de dinheiro. E uma última informação, Adalberto, que a Polícia Militar repassou também, a fuga teria sido em direção ao município de Santo Inês. A polícia já trabalha no município de Bacabal, também já cerca toda essa área, os municípios vizinhos, justamente para tentar prender esses bandidos. Os bandidos chegaram a queimar de 8 a 9 veículos, segundo informações também da Polícia Militar, de 8 a 9 veículos para dificultar a perseguição, a ação da polícia. 3 bandidos, como o Silvão confirmou, 3 bandidos tombaram aí no confronto com a polícia, e uma outra pessoa que não teria nada a ver com o crime, uma pessoa que foi vítima também desse confronto, desses disparos que foram efetuados lá no município de Bacabal, teria também sido vitimada. Então 3 bandidos e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o bando teriam morrido aí durante esse confronto, esses disparos efetuados pela quadrilha, também no confronto com a polícia. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A qualquer momento, Eduardo pode voltar com outras informações sobre esse caso aí. Prioridade total para Bacabal. A polícia já fechou o cerco para pegar esses bandidos, portanto, que estouraram um cofre na cidade da agência do Banco do Brasil, incendiaram mais de 8 veículos. Você viu aí na informação do Eduardo a confirmação. A situação foi bastante tensa, bastante complicada lá em Bacabal. São 7 horas e 15 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Destaque para outra prova que marcou domingo. Um pouco nós falamos sobre o PAES da UEMA, mas no caso foi o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Veja. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou um balanço positivo da realização do ENAD, Exame Nacional do Desempenho de Estudantes, em 1.385 municípios de todo o país. Mais de 461 mil alunos realizaram as provas em 27 áreas do conhecimento. Quase 89 mil faltaram. O índice de abstenção foi de 16,2%, menor do que o verificado na edição de 2015 do exame. As provas foram aplicadas em estudantes formados nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e em 5 áreas de cursos superiores de tecnologia. Com 47,94% dos votos válidos, o advogado Tiago Roberto Moraes Dias foi reeleito presidente da OAB Maranhão na última sexta-feira. 4 candidatos concorreram à presidência da OAB. Tiago Dias obteve 3.894 votos. Em segundo lugar ficou Carlos Brisac com 3.004, seguido por Sâmara Brauna com 727 e Mozart Baldez com 497. A posse dos eleitos será no mês de janeiro. O Tribunal de Justiça do Maranhão promove mais uma edição do Balcão de Renegociação de Dívidas, de hoje até sexta-feira, dia 30 de novembro, no Pátio Norte Shopping, na zona metropolitana. O balcão é organizado pelo Núcleo de Solução de Conflitos do TJ Maranhão. Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, como cadastro de clientes na tarifa social de energia de baixa renda, recebimento de IPVA, ICMS, ISS e IPTU, encaminhamento de acordo para homologação judicial, entre outros. Os consumidores interessados devem comparecer ao local, munidos de cópias e originais de documentos pessoais com número de CPF, além de comprovantes de dívida adquirida. Lembrando que o eleito presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, é o entrevistado de hoje, Israel Pacheco, no programa Na Hora D. No próximo bloco eu vou conversar com o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, sobre o decreto de corte de despesas administrativas no Estado. E mais, Rosiana recua e MDB fica entre Roberto Costa e Rildo Rocha. Assunto para John Coutrin depois do intervalo, são 7 horas e 19 minutos. Nós vamos para o intervalo. Bom dia, volta já já.
São 7 horas e 21 minutos, não perca a hora, 7h21, de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O governo do estado baixou um decreto determinando o corte de despesas administrativas. Aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, para nos falar mais sobre esse assunto. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto, e bom dia a todos os telespectadores. Secretário, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O decreto é de sexta-feira, mas claro que ainda surgem muitas dúvidas diante desse decreto. Em primeiro lugar, havia realmente essa necessidade? Qual é a razão principal que leva o Estado a um decreto, a medidas como essa agora de contenção de despesas? Olha, o Estado sempre teve um controle severo com gastos da atividade meio, da atividade de custeio, e é uma atenção que a gente deve continuar sempre. Mas nós entendemos que é sempre possível melhorar. E o Estado está fazendo seu dever de casa, porque nós entendemos que os últimos 3 anos foram anos muito difíceis para a economia brasileira e para a economia maranhense, por consequência. As receitas do Estado deixaram de crescer, ou nós perdemos nos últimos 4 anos quase 1,5 bilhão de transferências obrigatórias do governo federal. Então era necessário que nós mantivéssemos a atenção para que o Maranhão continue sendo um estado que dá exemplo ao Brasil. O Maranhão é um ponto fora da curva do caos administrativo que nós tivemos em vários estados brasileiros, como por exemplo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E nós entendemos que o ano de 2019 ainda se desenha como um ano muito difícil para a economia brasileira. E nós temos que estar preparados para as dificuldades. Se vier a bonança, muito melhor, porque nós já fizemos o dever de casa. Então nós entendemos que apesar do controle severo que sempre tivemos com os gastos públicos, sempre é possível melhorar, e é esse o caminho que nós vamos perseguir para, gastando menos em atividades de custeio, possamos investir mais em benefício do povo maranhense. As pessoas às vezes não têm uma noção clara do que é verba de custeio, né? E aí é uma preocupação do servidor público e uma preocupação também em relação aos investimentos no Estado, não é? Eu queria que você explicasse melhor qual a área que realmente vai ser afetada, que é afetada por esse decreto. Olha, os custos administrativos, como diárias, como carros locados, como uso de telefonia tanto fixa como celular, viagem de servidores, nós teremos um controle mais severo sobre essas despesas. Não que elas não sejam necessárias, mas elas podem ser otimizadas e podem ser diminuídas sempre. É isso que nós buscamos, a eficácia no serviço público. Esse decreto ele não traz nenhum tipo de corte ou de malefício em relação a servidores. Portanto, eles podem ter a tranquilidade de que nada por este decreto os atingirá. Quanto a esses contratos, vou citar aqui o exemplo da alocação de veículos, né? Lógico que o Estado faz isso, é respaldado na lei. Mas aí como fica, por exemplo, a situação dos empresários que fecharam esse contrato com o Estado? Pode haver algum tipo de reclamação no sentido de um planejamento prévio existente a partir da assinatura desse contrato ou não? Olha, esse contrato obedece à legislação brasileira. E todo mundo que trabalha com o poder público sabe, tem ciência da legislação. A legislação permite, dentro de certos limites, o corte dessas despesas de forma unilateral, até um limite legal. Então, o empresário sabe disso, ele não é uma novidade do ponto de vista legal, não é uma invenção legal. A lei prevê e nós vamos fazer aquilo que a lei permite que se faça. Quanto à questão dos veículos, há uma outra preocupação relacionada, por exemplo, às viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil. Envolve esses carros também, esse corte ou não? De forma alguma. Esse corte ele não atinge atividades finalísticas e que são essenciais à população. Não há nenhum tipo de contingenciamento de corte em relação a viaturas ou a combustível das forças policiais do Maranhão. Nenhum corte em relação a isso. Algumas dessas medidas elas são temporárias, ou seja, elas começam a vigorar a partir de agora, mas tem um período, por exemplo, passagens diárias, há um corte estabelecido até que mês? Até o mês de março, mas ele pode ser estendido se houver necessidade. Não nós temos um trabalho a ser feito, vamos fazer e podemos fazer uma adequação ou outra de acordo com o futuro econômico do país, de acordo com o ano de 2019. Secretário, a própria Constituição, ela determina aquelas transferências voluntárias, não é? Como é que se comportou aí o governo Temer nesses últimos anos? O Maranhão chegou a receber essas transferências? Olha, muito pouco. Até acho que não é só uma questão política, mas uma questão das dificuldades da economia brasileira. Acho que
a União, todos nós assistimos isso diariamente, tem um déficit público imenso. Então, o que o Maranhão já vive há muitos anos são as transferências obrigatórias previstas na Constituição. E isso não cabe ao gestor presidencial modificar, são transferências obrigatórias. As voluntárias, há muito tempo, o Maranhão já tem valores bastante reduzidos. Nós temos hoje o governador Flávio Dino num campo político diferente daquele do presidente Jair Bolsonaro. E aí talvez fique também essa dúvida das pessoas se o Maranhão pode ser de alguma forma prejudicado no próximo governo diante dessa diferença política. O senhor entende que isso deve acontecer, não? Não creio. O governador Flávio Dino tem uma posição política diferente do presidente Jair Bolsonaro, mas o governador foi legitimamente eleito pelo povo maranhense, como foi também eleito o presidente da República, e acima das querelas políticas é a questão institucional. O governador sabe disso, portanto, junto com os governadores do Nordeste, que tem uma posição política semelhante ao governador Flávio Dino, já pediram audiência ao presidente eleito com a pauta do Maranhão e dos demais estados já elencada, para que nós possamos ter uma discussão institucional que, com toda certeza, nos bons gestores, o bom senso vai prevalecer e essa querela política ela ficará em segundo plano. O que interessa mesmo é o futuro do Maranhão e o futuro do Brasil. Para encerrar, o senhor foi reeleito deputado estadual, mais uma vez, portanto, reeleito, e o senhor, em 2019, volta para a Assembleia Legislativa? Ainda não conversei com o governador Flávio Dino sobre 2019, mas tanto uma tarefa como outra me honram muito. Quero aqui também aproveitar para agradecer a generosidade do povo do Maranhão com o meu nome, com minha candidatura, e será uma honra representar o povo maranhense mais uma vez na Assembleia. Mas entendo que também no Poder Executivo é uma representação que muito me honra e caberá ao governador Flávio Dino, no momento adequado, escolher sua equipe. Obrigado, secretário Marcelo Tavares, por ter atendido o nosso convite aqui da TV Difusora. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer. Nós vamos agora à região Tocantina, as informações de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, famílias de índios da etnia Guajajara que tiveram que abandonar as aldeias por falta de apoio reclamam da situação precária em que vivem aqui em Imperatriz. A coordenação regional da FUNAI alega que faltam recursos para atender a essa demanda. Eduardo Guajajara tem 67 anos. Em 2001, ele saiu com a sua família da aldeia Ipu, no município de Grajaú. Lá na aldeia é pior. Lá não tem assistência para nós. Os meus parentes mesmo lá também não tem. Lá o índio morre amigo. Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, há 17 anos, esses indígenas vivem em situação de pobreza. Têm dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem da plantação e do artesanato. Eu faço, meu esposo vende, tudo. Eu não sou salariada. Meu marido também não é. Atualmente em Imperatriz, 12 famílias da etnia Guajajara vivem neste terreno cedido pela Universidade Federal do Maranhão, que fica localizado no bairro Parque Amazonas. Pela falta de estrutura aqui no local, eles enfrentam diariamente várias dificuldades. Pela situação precária que os indígenas vivem, na semana passada, uma tribuna popular na Câmara Municipal foi realizada para pedir apoio e propor políticas públicas para melhorar as condições de vida dessas famílias. A política anterior à Constituição de 88 era só para indígenas aldeados. Então, naquele contexto, né, não se previu que a gente pudesse ter alguma estrutura para atender indígenas urbanos, e é um fenômeno que está acontecendo com bastante frequência ultimamente. Este ano, o Poder Judiciário maranhense superou em 8% a quantidade de processos julgados na comparação com o ano passado. As maiores demandas foram para a Vara da Fazenda Pública, que julga, por exemplo, os atos de improbidade administrativa nos municípios e também em nível de estado.
foram 29.419 sentenças proferidas só no mês de outubro deste ano pelo Judiciário maranhense. O quantitativo indicou um crescimento de 8,66% do índice de produtividade mensal deste ano, apontando um recorde para o órgão que desempenha as atividades processuais. Isso mostra a produtividade do juiz do Maranhão. As pessoas não costumam entender como funciona o judiciário, mas enquanto falo, nós estamos trabalhando. E esse trabalho é um trabalho árduo, diário. Só em 2017, no mesmo período, foram sentenciados em todo o estado do Maranhão 27.073 processos. Os dados foram contabilizados pelo sistema Termojúris, da Corregedoria Geral de Justiça. O balanço indicou a efetividade dos juízes de primeiro grau do Maranhão, levando em consideração que cada juiz deve cumprir uma meta estabelecida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. E aqui em Imperatriz, não fugindo do que tem no estado, também nós temos aqui uma grande produtividade de sentenças, porque aqui nós temos audiências todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, tirando os plantões. É isso, Adalberto. A gente volta com você desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana a todos também. Última semana aí do mês de novembro, dezembro, está chegando, coelho Natal, fim de ano, enfim. Tudo de bom para vocês aí em Imperatriz. Vamos falar de política? Meu caro John Coutrin, boa semana para você. Bom dia. Bom dia. John, vamos falar aqui de um assunto que a gente já falou anteriormente, mas agora realmente está para dizer que há uma data definida aí para esse casamento, digamos assim, entre o PPL e o PCdoB? Sim, Adalberto, assim, há uma previsão de agora em dezembro já haver aí essa incorporação do PPL ao PCdoB. Porque você pode se perguntar, mas por que essa incorporação, por que esses partidos vão se unir? Isso é devido, Adalberto, por conta da cláusula de barreira. Nem o PPL, tampouco o PCdoB, eles conseguiram atingir a cláusula de barreira, que seria o seguinte: eleger o número de deputados ou então alcançar um número estabelecido de votação. Faltou um deputado federal ser eleito para o PCdoB atingir essa cláusula de barreira. E aí esses dois partidos se reuniram, já tem inclusive uma decisão do PPL, e nós temos aqui no estado do Maranhão os dois presidentes. O Márcio Gerri é o presidente do PCdoB, e aí o Brandão é o presidente do PPL. Então, esses dois partidos devem se unir e ficar formando apenas um, que será o PCdoB ainda. Será o nome PCdoB, mas que terá o PPL, e aí não será banido na cláusula de barreira, ou seja, o PCdoB continuará tendo fundo partidário e continuará tendo tempo de televisão. Vamos falar de outro assunto. O ex-secretário de governo aqui do Maranhão ganhando espaço aí na transição de Bolsonaro. Quem é esse ex-secretário? Isso, é o Fábio Goldin. Nós temos a foto dele. O Fábio Goldin foi secretário aqui de Planejamento e Gestão do governo Rosina Sarney. E o Fábio Goldin foi convidado para integrar a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro na equipe econômica. Há informações que ele foi convidado pelo Paulo Guedes, que será o ministro da Economia, pelo Paulo Guedes, para compor essa transição. Ou seja, além do Fábio Goldin, que foi secretário também, além de ser secretário da Rosina Sarney, foi secretário em Brasília de Saúde, ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Ele também aí foi candidato a deputado federal pelo PT, e então o Fábio Goldin deve participar junto de outro nome maranhense. Outro nome maranhense não, o mestre que atua no Maranhão, ele é paraense, mas atua no Maranhão, que é o Alan Garcês, também, que está na equipe de transição aí do Jair Bolsonaro. Portanto, dois nomes aí que estiveram aqui no Maranhão, um ex-secretário Fábio Goldin e também o médico Alan Garcês, são os dois nomes maranhenses aí do Maranhão que integram aí a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente volta a falar agora da disputa aí do MDB aqui no estado, e a ex-governadora Rosina Sarney parece ter uma recuada agora? Recuou porque ela foi pressionada, todas as lideranças do partido pregaram um discurso de renovação, de oxigenação do MDB, e então a Rosina foi obrigada a recuar, e o MDB no Maranhão deve ser disputado por dois nomes. O Roberto Costa, atual deputado reeleito, e o Hildo também, o Hildo Rocha deve ser também deputado federal, um dos nomes a concorrer, ou seja, Roberto Costa e Hildo Rocha devem disputar esse comando do MDB maranhense. É claro que hoje o partido está com o João Roberto é aliado do Roberto Costa, e ele que tem o diretório na mão, os diretórios regionais, municipais na mão, ou seja, ele tem o partido na mão. É bem mais fácil
o MDB ser comandado pelo Roberto Costa, por conta do João Alberto, que é aliado aí do Roberto Costa, ou seja, que tem o partido na mão. A tarefa mais difícil fica por conta aí do Hildo Rocha, que terá que trabalhar bastante para que haja então aí, até uma chapa de consenso. Em dezembro, 12 e 14 de dezembro, deve haver uma reunião, se não haver aí um consenso, eles vão disputar a chapa no mês de fevereiro pelo controle do MDB maranhense. Obrigado, João. Boa semana para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e 36 minutos, 7 horas e 37 minutos já, 7h37, não perca a hora. No próximo bloco, na volta do quadro que vem por aí, nós vamos falar do Programa Federal Mais Médicos. E tem as notícias do esporte. O Sampaio perdeu na despedida da Série B, mas é bicampeão na Copa do Brasil de Beach Soccer. Laércio Júnior vem aí depois do intervalo para falar sobre o assunto. Imagens ao vivo da Avenida dos Franceses, aqui na capital de todos os maranhenses. O Bom Dia volta já já. São 7 horas e mais 41 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Nós estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, de volta também está o quadro que traça cenários e desafios para o próximo governo. Claro que nós estamos num momento de transição no país e o próximo governo vai herdar algumas medidas adotadas ainda no governo Temer. Quase 97% das vagas do programa Mais Médicos foram preenchidas até ontem à tarde, segundo o Ministério da Saúde. 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. Para falar mais sobre o Mais Médicos, eu converso agora com o presidente da Associação Médica aqui do Maranhão, doutor Mauro César Oliveira. Doutor, bom dia. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para os esclarecimentos. Doutor, vamos começar falando sobre o princípio de tudo, né? Antes dessa inscrição, o governo Bolsonaro anunciando já algumas medidas, o desligamento aí por parte do governo de Cuba dos médicos que atuavam no Brasil. Nós temos aqui no país 600 cidades, pelo menos, que tinham única e exclusivamente o médico cubano. Essa é a única opção dessas 600 cidades. Por que isso acontecia? A razão principal não é realmente o fato dos médicos não aceitarem ir para determinadas cidades, determinados locais aqui no Brasil? Uma coisa que é importante registrar é que muitas dessas cidades que hoje trabalham exclusivamente com médicos cubanos tinham médicos brasileiros anteriormente. Muitos municípios dispensaram médicos brasileiros quando receberam médicos, digamos, financiados integralmente pelo Ministério da Saúde, e aí os municípios já não precisavam mais usar os seus próprios recursos que recebem do Ministério para manter médicos brasileiros. Bom, essa não é bem verdade o que se divulgou anteriormente, de que o médico brasileiro não quer ir para o interior. As entidades médicas sempre defenderam uma solução muito prática e rápida de se resolver o problema, que seria a criação da carreira de Estado. Vou pegar um exemplo. Quando se abre um concurso para juiz, algum juiz se nega a ir para os confins do Brasil, uma vez aprovado? Não, ele não se nega. Por quê? Porque ele tem uma carreira de Estado, ele tem salário digno, ele tem condições de trabalho, ele tem um plano de carreira de ascensão. Então a proposta da classe médica sempre foi essa. Faça um concurso para médico do SUS, cria a carreira de Estado e o médico brasileiro ele vai para onde for, do Oiapoque ao Chuí. A grande prova disso é que agora, quando se abriu o concurso para o Mais Médicos, para 8.517 vagas, nós já tivemos 29.780 inscritos. Por quê? Porque enquanto uma prefeitura faz um concurso para médico com salário de R$ 1.500, o salário do Mais Médico é de 11.835. Então não é verdade que o médico brasileiro não quer ir para os municípios distantes. É verdade sim que o governo não criou um programa com condições e salário digno para isso. Essa ida dos médicos para o interior do estado que acontece a partir de agora, o senhor fala, por exemplo, da questão salarial, que acaba sendo um atrativo também, mas o senhor entende que haverá de fato um comprometimento desses médicos que vão para o interior do estado? Nós temos, por exemplo, denúncias de médicos que estão muitas das vezes em mais de um município atendendo e recebendo, inclusive, o que é irregular. Nós temos situações de médicos que, assim como existe no judiciário, não tem a frequência desejada, digamos assim, exigida pela própria sociedade no local de trabalho do interior e ficam mais tempo na capital. Só acho que esse problema não vai acontecer? Olha, a questão de se trabalhar em locais distintos se dá principalmente a instabilidade que nós vemos hoje.
Se você for a qualquer unidade, a grande maioria das unidades, vamos pegar uma UPA, por exemplo, procure verificar os médicos que estão dando plantão, quantos deles têm carteira assinada? Quantos deles são concursados? Hoje em dia, quase que absolutamente nenhum. Então não há uma segurança, não há uma estabilidade. Hoje, a grande maioria da contratação dos médicos é feita por pessoas jurídicas, contratam empresas e essas empresas colocam médicos. E muitas vezes o médico, uma vez trabalhando dessa forma, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem um descanso e ele acaba tendo que se sujeitar a trabalhar em locais distintos. A questão de o profissional que, digamos, assume um programa de saúde da família e precisa ficar tantos dias e não fica, como você citou algum exemplo, é claro que as entidades médicas não concordam, se ele recebe um salário, ele concorda, e acredito que isso seja uma exceção. A grande maioria dos profissionais, eles estão sim comprometidos com o exercício correto da sua profissão. Como é que você observou essa declaração do futuro ministro da Saúde, da necessidade de submeter os médicos brasileiros ao chamado Revalida, que é a prova de avaliação e qualificação exigida aí para os profissionais formados fora do Brasil? Como é que você observou isso? Primeiro é importante verificar por que surgiu essa questão, né? Porque alguém, como o ministro Mandetta, o futuro ministro Mandetta, estaria levantando uma questão de fazer a prova para que o médico receba o título, né? Assim como acontece na OAB. O que levou a isso foi um grande número de universidades, faculdades de medicina que começaram a surgir, muitas delas não com uma qualidade desejável, e começaram a formar profissionais de menor qualidade. Então começou-se a discutir essa questão para que a população tivesse a garantia de que um profissional que está em exercício ele tenha uma boa formação. Muitas entidades elas são favoráveis e outras não favoráveis a essa medida. No meu ponto de vista, o melhor seria controlar a qualidade das universidades e o número excessivo de faculdades que são criadas, algumas até em certos pontos do Brasil com interesses mais políticos, uma vez que os valores de faculdade particular hoje em medicina são extremamente altos. Então, o que seria mais eficiente? Controlar a abertura indiscriminada de cursos de medicina. Recentemente, a Associação Médica Brasileira, da qual eu tenho a honra de fazer parte da diretoria, junto com outras entidades, como o Conselho Federal de Medicina, firmou um acordo com o Ministério da Educação de uma moratória de 5 anos sem abrir novas faculdades de medicina. Porque o Brasil, hoje, ele tem mais faculdade de medicina do que os Estados Unidos. E a qualidade, muitas vezes, dos profissionais formados não corresponde àquilo que seria o ideal. Então, melhor do que fazer prova para que o médico obtenha o CRM, seria controlar a qualidade e a abertura indiscriminada de faculdades médicas. O presidente Jair Bolsonaro, é bom que se diga, já desmentiu essa possibilidade, já desautorizou o futuro ministro da Saúde para falar sobre o assunto, enfim. A veiculação do financiamento do estudante, a possibilidade de ida desse estudante para os rincões do Brasil, né, para o interior do estado, como é que você observa esse aspecto que foi ventilado aí durante essa discussão do Mais Médicos? Você acha que seria interessante? Ou seja, eu sou estudante de medicina, eu tenho financiamento, o Estado me ajuda, né, contribui nesse processo da minha formação, mas eu também preciso dar a contrapartida. Você entende que é razoável? Essa é uma medida, digamos assim, uma medida de transição, né? O que seria o ideal? O ideal é a carreira de Estado, que tanto o presidente eleito Bolsonaro como o futuro ministro Mandetta já acenaram com essa possibilidade, aquilo que eu havia falado no começo, sim, criação de concurso público para médico do SUS, na semelhança do que acontece com o judiciário, esse é o ideal. No entanto, nós sabemos que talvez não haja recursos para que se coloque milhões de médicos concursados em ação a curto prazo. Então, até que se chegue lá, existem algumas medidas alternativas. Essa é uma proposta, né, que uma vez que o médico ele fez um financiamento para fazer sua faculdade, ele precisa pagar esse financiamento, em vez dele pagar em dinheiro para o Estado, ele pague com serviço. Me parece uma medida de transição justa, né, que pode, ao mesmo tempo, a pessoa não precisa reembolsar do seu salário para pagar o financiamento e o Estado, que precisa do trabalho do médico, pode converter aquele pagamento do financiamento em trabalho. Existem outras medidas que também estão sendo sugeridas, como em alguns países acontece o serviço civil obrigatório, assim como se presta serviço militar, né? Logicamente que esse serviço civil obrigatório ele é remunerado dignamente para que o médico possa exercê-lo. Então são medidas alternativas que pode ser colocada em prática até que se chegue no ideal,
que é a carreira de Estado de médico. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Difusora, falando sobre esse importante programa do governo federal. Obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Durante mais de uma semana foi realizada pela Prefeitura de São Luís a 16ª edição da Feira do Livro. Esse ano, mais de 500 atividades aconteceram no Multicenter Sebrae. O último dia reservou várias atividades. Para o público infantil, houve encenação e contação de histórias, mexendo para valer com o imaginário dos espectadores. Mas, claro, eles, os livros, eram a atração principal. Nessa banca, quase todos os exemplares de história e legislação foram comercializados, resultado da enorme procura. Como acontece em todos os anos, em todas as feiras que o Senado Federal participa, as nossas vendas vêm progressivamente aumentando, né? Isso demonstra a necessidade de haver esse trabalho que nós realizamos junto ao público, de ter obras a preço de custo e nas áreas de história e legislação, que são nosso foco. No domingo, o movimento foi intenso. Muita gente aproveitou a folga para visitar o espaço na companhia de familiares. Mas, sem dúvida, o que chamou mesmo a atenção nessa Feira do Livro foram os preços dos títulos bastante acessíveis. Aqui nessa banca, por exemplo, cada livro desse inicialmente saía a R$ 5,00. No último dia, 3 livros já estavam sendo comercializados a R$ 10,00. Dessa forma, ficava até impossível de resistir a esse convite, de mergulhar de cabeça no mundo da leitura. A gente tem que incentivar a leitura, né? E nessa fase é muito importante, com preço desse não tem como resistir, né? A dona Antônia levou a filha e a deixou bem à vontade para escolher os livros. É muito importante que as crianças desde cedo tenham contato com os livros, né? Os preços mais acessíveis fica mais fácil. Em 2018, a Feira do Livro contou com várias novidades, como o estúdio avançado do Sistema Difusora, de onde foram realizadas inúmeras entrevistas. Na última sexta-feira, até o programa Na Hora D foi transmitido ao vivo do local, fazendo uma espécie de convite à população para prestigiar a feira, que nessa 12ª edição atingiu todas as expectativas previstas pela organização. É um balanço bastante positivo, tá? Era um desejo dos livreiros virem para cá há bastante tempo e a gente não estava querendo vir por a gente entender que o centro histórico ainda é um local muito glamouroso, fica mais perto da sociedade, as pessoas, fica mais perto para que a gente traga as pessoas de um poder aquisitivo menor. E trazendo para cá é bacana, é legal, porque é um espaço grande, um espaço ideal para grandes eventos como a Feira do Livro. Confira agora a previsão do tempo na capital e do interior do estado. Vamos lá? Começando por São Luís, aqui na capital hoje, olha só. Nós temos sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Olha a mínima em São Luís, 25, a máxima 32 graus, ainda continua muito quente. Na região dos Cocais, em Caxias, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24, máxima de 35 graus. Lá em Imperatriz, nós temos hoje sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, chuva, olha só, a qualquer momento, hein? Mínima 22 lá em Imperatriz, a máxima 30 graus. Vamos a mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Agora temos Bacabal, Açailândia e também Pinheiro. Começar por Bacabal, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima em Bacabal, 23 graus, a máxima 33. Açailândia, gente, hoje com sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer momento. 24 a mínima, 25 a mínima, 33 a máxima. Em Pinheiro, a mínima é 25, a máxima 33 graus. Por lá, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora a gente fala de esporte. A gente começa falando de Campeonato Brasileiro. O Laércio Júnior já está aqui comigo. Laércio, isso. Vamos falar de Série B para começar. E o Sampaio, infelizmente, saiu. A despedida não foi aquela que a gente esperava, hein? É dos males o menor, que ele não atrapalhou ninguém com a derrota, né? O time que dependia do Sampaio Corrêa se atrapalhou em casa, mas esse assunto para daqui a pouco. Vamos acompanhar como foi a despedida do Sampaio Corrêa da Série B, tricolor que está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Juventude, com o Boa Esporte, equipes que já haviam caído em rodadas anteriores, e mais um que nós vamos falar já já, quem é o 4º time que caiu para a Série C e que vai reforçar o grupo do Sampaio no ano que vem. Confira aí.
No estádio Heriberto Rios, em Criciúma, o time do Sampaio consegue fazer até um bom primeiro tempo diante do time da casa. E a partida termina empatada por 0-0. Muito nervoso, o Criciúma só marca aos 25 minutos da etapa final. Com Zé Carlos, ele usa a cabeça para fazer o gol do alívio. 1-0 Criciúma. No finalzinho, Elvis ainda faz o segundo. Final, Criciúma garantido na Série B de 2019-2. Sampaio Corrêa rebaixado e com mais uma derrota para somar na sua conta 0. Pois é, e o Criciúma escapou. Foi um dos times que acabou escapando na rodada. O Oeste pediu para cair, mas escapou. E você vai acompanhar agora por que o Oeste escapou. Vamos ver a festa do CSA, o segundo time do Nordeste que vai jogar a Série A no ano que vem, provavelmente ocupando as vagas do Vitória, que já está rebaixado, e do Esporte Clube do Recife, que pode ser rebaixado hoje. Confira como foi a rodada final da Série B. E a festa de gols do Bom Dia começa com um jogo que não valia mais absolutamente nada. O Coritiba já havia se garantido pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, claro, título e acesso. Só que o Coritiba carimba a faixa. Alexandre, autor do gol, 1-0. Já o CRB fez a sua parte e conseguiu vencer o Figueirense. Só que o Figueira saiu na frente jogando fora de casa com Pereira, logo aos 8 minutos de jogo. No segundo tempo, aos 7 minutos, Rafael Costa trouxe alívio para a torcida do CRB. E aos 17, sempre ele, William Santana. Ele já havia sido importante na vitória contra o Londrina, onde fez 2 gols. E volta a marcar um gol decisivo. Gol que garante a permanência do CRB. Final, CRB 2, Figueirense 1. Em Belém do Pará, um jogo emocionante, um rebaixamento com direito a vexame, mas começou com festa. Mike de cabeça marca Paysandu 1, Atlético Goianiense 0. Ainda no primeiro tempo vem a virada, primeiro Moraes empata. Aos 44 minutos, ele de novo, Moraes faz o segundo do Atlético Goianiense, 2-1. Na etapa final, João Paulo aumenta o sofrimento do Paysandu, 3-1 Atlético. Tomás Bastos faz o gol do Paysandu aos 6 minutos do segundo tempo, não perca a conta. Atlético Goianiense 3, Paysandu 2. E aí vem a pá de cal, primeiro com André Luiz de cabeça. E depois com Júlio César, aos 48 minutos da etapa final. Rebaixamento com direito a vexame na Curuzu lotada. Final, Atlético Goianiense 5, Paysandu rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro 2. O Avaí conseguiu acesso, a equipe catarinense segurou a Ponte Preta e ficou no empate por 0-0. Já em Caxias do Sul, show do CSA. John Clay, de cabeça, faz CSA 1-0. E aí aparece o Neto Berola. É dele o segundo. É dele também o terceiro. Neto Berola aparece para fazer o quarto. Final, com 3 de Neto Berola e acesso garantido para a Série A do Campeonato Brasileiro. CSA 4, Juventude 0. Deu uma aula. Tá fazendo pular esse aqui, que deu uma aula. Esse gol aí é pra ser usado em escolinha de futebol. É porque ele viu a rainha lá. A rainha tava lá, a rainha Marta. Ela tava assistindo ao jogo, ela é torcedora do CSA, é alagoana. Um gol digno de uma rainha. Um gol digno da Marta. A Marta é cansada de fazer esse tipo de gol que o Neto Berola fez. E o Neto Berola, Adalberto, ele foi muito importante na reta final para a equipe do CSA. Adalberto, fala também da Copa Sub-20. O Motoclube perdeu de 8-0 pro Ceará, jogando lá em Rosário. Resultado terrível pro Motoclube. E falando agora de uma coisa boa, nós vamos mostrar a foto do time campeão. Sampaio Corrêa campeão da Copa do Brasil de Beach Soccer, bicampeonato, ó. A galera levantou a taça, vitória sobre o time baiano do Vitória da Bahia, pelo placar de 7-2, já havia vencido o Botafogo na semifinal, ultrapassando times aí como Botafogo e Vasco, e vai estrear hoje na Taça Libertadores da América de Beach Soccer, lutando pelo título da competição. Sampaio, que é o atual vice-campeão da América e agora bicampeão da Copa do Brasil. Boa semana, Laércio. Um abraço. Para você, um ótimo dia. A gente volta amanhã às 7. Outras notícias no Portal M10. Fique com imagens da capital de todos os maranhenses aqui, São Luís do Maranhão, no finalzinho desse nosso Bom Dia, tá bom? Até amanhã.